Esta semana visitamos Setúbal. Setúbal é uma importante cidade industrial situada na zona de Charneira, entre a grande área metropolitana de Lisboa e a região do Alentejo. Setúbal tem um porto de pesca, um porto comercial para navios de médio porte e um estaleiro especializado em reparações de grandes navios. Localiza-se numa zona de transição entre a Serra da Rábida e o estuário do rio Sado, sendo que no passado contou com a proteção da Ordem de Santiago no Castelo de Palmela. O Castelo de Palmela foi reconquistado por Afonso Henriques em 1147 e ficou entregue à Ordem de Santiago, e isso permitiu o domínio estratégico do estuário do rio Sado, da Cordilheira da Rábida e das planícies envolventes até ao Tejo. Para Poente de Setúbal fica este magnífico Parque Natural da Rábida, uma reserva que abrange Palmela, Setúbal e Sesimbra. Para Nascente e Sul fica a região úmida da Reserva Natural do Estuário do Sado, a segunda maior em Portugal, e inclui troços de rio, sapais, bancos de vasa e areia e antigas salinas. Para nascente deste estuário temos um antigo porto de abrigo muçulmano, Alcácer do Sal. Setúbal desenvolve-se inicialmente como parte de Setóbriga, um importante núcleo urbano industrial romano, ligado à salga de peixe e que se estendia pelas duas margens do rio Sado, integrando Troia. O seu núcleo primitivo romano, rodeado de água, do rio Sado, ocupava uma parcela do que mais tarde viria a ser o burgo medieval de Setúbal, rodeado de muralhas, construídas no século XIV. No século XIX constroem o aterro para sul e surge a Avenida Luísa Todi, que passa a ser um jardim público. No aterro vão surgindo até ao século XX as indústrias conserveiras, associadas à nova doca dos pescadores. A Praça do Bocage era a antiga Praça do Sapal. No século XV ela tinha no seu centro uma fonte, o Chafariz do Sapal, que era abastecido pelo aqueduto mandado construir em 1487 por Dom João II. Este aqueduto dos Arcos, ou aqueduto da Estrada dos Arcos, trazia água desde a Arca d'Água, em Alfarrara, e terminava nesta Praça do Sapal. Esta praça é central e é bastante interessante pela sua configuração, porque a partir dela nascem ruas antigas que atravessam este casco histórico, quando ele ainda era cercado por uma muralha. Esses arranques de ruas não estão alinhados, dando um encanto especial à forma da praça. Por exemplo, estes dois edifícios, eles avançam sobre a praça, mas não em esquadria, criando um ângulo. E depois, esta rua, Rua Augusto Cardoso, ela é curva. Ela leva-nos a um cruzamento histórico na Rua Frame Pacheco. Aqui vemos os primitivos cunhais de pedra e num deles vemos esculpidas estas estranhas cabeças, uma delas com coroa. Segundo a tradição, estas imagens estão associadas à tentativa de assassinato do rei Dom João II, quando este caminhava na procissão de Corpus Christi em 1484. Nesta praça temos também a Igreja de São Julião. Ela foi fundada no século XIII pela comunidade pescatória
e foi reconstruída duas vezes, no século XVI e em 1755, ambas as vezes danificada por terremoto. Ela foi reconstruída mantendo os portais manuelinos. Dos dois portais, o lateral é o que melhor define o estilo manuelino. Aqui podemos ver a complexidade do traçado de vários tipos de arcos, que têm influências várias. É um cruzamento de diversos elementos, como o simbolismo cristão, a alquimia, a tradição popular, etc. Este discurso artístico teve forte influência da própria personalidade de Dom Manuel e do seu projeto de cruzada para unificar o mundo cristão do Ocidente. É um estilo que transmite essa mensagem. A característica principal do manuelino é esta exuberância de formas e uma forte interpretação naturalista e simbólica de temas originais, eruditos e tradicionais. Na mesma Praça do Bocage temos outros dois edifícios de destaque, a Casa do Turismo e os Passos de Conselho, construídos no século XVI. E saímos desta praça pela Avenida Luísa Todi e vamos dar um pulo ali ao Mercado do Livramento. A terraplanagem para a construção desta bela avenida foi iniciada em 1848, em plena regeneração. Ela é ainda hoje considerada a principal artéria pública de Setúbal. O Mercado do Livramento é um edifício de Art Deco, inaugurado em 1930 e veio substituir um anterior demolido em 1876. Em 2014 foi reconhecido como um dos melhores mercados de peixe do mundo pela revista USA Today. Antigamente, desde o Cabo da Roca até quase à costa algarvia, podiam encontrar-se os barcos de Setúbal e as técnicas de pescar do Sado. A pesca tradicional no Rio Sado era do cerco volante e empregava 6 embarcações de várias classes. O Troino é um bairro cujas origens remontam ao período da ocupação romana. Era um arrabal da cidade de Setúbal e foi o destino da migração de pescadores do Algarve, tendo tido um papel muito importante no desenvolvimento da indústria conserveira local.
Não muito longe daqui, do mercado, e subindo pela Avenida 22 de Dezembro, temos o famoso Convento de Jesus. Visitar Setúbal e não visitar o Convento de Jesus é como ir a Roma e não visitar a Basílica de São Pedro. Este foi um antigo convento das Freiras da Ordem de Santa Clara, mandado construir em 1489 por Justa Rodrigues Pereira, fidalga da Casa dos Duques de Beja, e era a ama de Dom Manuel I, e ficou terminado por volta de 1500. É o símbolo do Manuelino. Esta igreja, concebida pelo mestre Boitac, representa o primeiro exercício, o primeiro modelo do estilo manuelino. Ela é anterior à Torre de Belém e ao Mosteiro dos Jerónimos, considerados símbolos do reinado de Dom Manuel I. Será criado um vídeo só sobre este Convento de Jesus. De momento vamos seguir a viagem aqui em Setúbal. Regressando ao centro histórico, recomendo atravessá-lo longitudinalmente a partir da Praça de Bocage. O primeiro largo que encontramos é o Largo da Ribeira Velha, onde fica uma das portas de acesso à antiga Rua da Praia, atual Avenida Luísa Todi. Como puderam ver nas imagens aéreas, estamos dentro do que seria o primeiro burgo medieval, e esta seria uma das portas da sua antiga muralha. Já está, deixa ali pensar aquilo. A sede de Setúbal teve a sua fundação no século XIII como Santa Maria da Graça, foi reconstruída e aumentada no século XVI e reconstruída após o terremoto de 1755. Atrás da sé fica um pano da antiga muralha medieval, onde estaria a porta da vila. Adoçada a este pano de muralha fica a Casa do Corpo Santo, fundação da Confraria dos Navegantes e Pescadores de Setúbal.
No Terreiro da Sé ficou um trecho da fachada de uma antiga albergaria medieval. Destinava-se a recolher e a dar cama, água e luz por 3 dias aos peregrinos que se dirigiam a Santiago de Compostela ou à Terra Santa.